Eu sou a Erika Suzuki, trabalho na região aqui, no caso, no Parque das Nações, há 25 anos. Sou professora e hoje estou diretora da Escola Estadual Professor Inácio Melo, que fica aqui atrás da Igreja do Bonfim. Sim. A Escola Estadual Professor Inácio Melo, ela fica no centro do Parque das Nações, atrás da Igreja do Bonfim, do lado do posto de saúde. E ali a gente tem uma integração dessas três unidades públicas bem bacana. É interessante porque muitas vezes atividades da escola já foram realizadas em conjunto, em parceria com o pessoal da saúde, ali com os enfermeiros, com dentistas, médicos, tudo que fazem palestras na escola ou que levam algumas informações. Isso é importante para a escola. A escola não tem, por ser uma estrutura muito antiga, ainda a gente não tem teatro, não tem auditório. Então, muitas vezes, também já utilizamos, por ter a proximidade com a igreja, o auditório, lá o teatro que tem no Bonfim. Então, é uma região, a gente fala que, assim, que é bem enriquecida nessa questão das inter-relações. Além da Biblioteca Cecília Meirelles, que também é um ponto, um marco histórico, que agora passa por uma reforma, mas também temos muitas parcerias da escola a desenvolver atividades dentro da biblioteca e a biblioteca também dentro da escola. Tem até um dado interessante, tem uma das atividades culturais que a gente desenvolve na escola que melhorou a participação, a movimentação da biblioteca. Por um tempo, a biblioteca, depois do avanço digital, a biblioteca começou a ser um órgão pouco utilizado, né? E por conta de uma atividade que a gente já desenvolve lá na escola, a moça lá, a bibliotecária, uma vez foi até a escola e falou assim, eu queria vir compartilhar com vocês um dado. O público, por exemplo, era de 10, 15 pessoas por mês que assinavam lá o ponto, que foram lá pesquisar na biblioteca, mudou para 500 pessoas, 600 pessoas. Então, houve uma movimentação maior por conta dessa integração de trabalhos em atividades da escola com a biblioteca. Eu diria que as atividades culturais, essas que a gente fala de inter-relação com os espaços do entorno, elas partem, a maioria, pela escola. É a escola buscando alternativas de sala de aula para a gente derrubar um pouquinho os muros da sala de aula para com as atividades do entorno para a gente melhorar a questão da escola. Então, por exemplo, palestras, a gente busca lá no posto o que tem já pronto, ou o que eles podem formular a partir de uma demanda que a gente tenha. Os alunos andam fumando demais, sei lá, tem alguma palestra para a gente trazer reflexão, e aí a gente fala com eles tendo já atividade trazem. Na biblioteca é um pouquinho mais dinâmico entre a escola e a biblioteca. A biblioteca às vezes também traz artistas, traz atividades culturais que demandam de público. E aí a gente faz a interação com a escola. Aí a escola precisa, porque a escola, para desenvolver ou trazer qualquer atividade cultural dentro dela, a gente precisa do escopo pedagógico, né? Não pode, de repente, ter uma atividade do nada. Ela precisa estar atrelada com o pedagógico. Então, é muito parte da escola buscando o de fora do que o contrário. Quando tem o contrário, a gente precisa fazer alguns ajustes também. O público presente na nossa escola é um público bem misto. Eu diria que mais de 60% é um público que vem de fora do bairro.
Por dois motivos. Primeiro, porque ele é bem localizado com essa questão do transporte público. A gente tem uma gama de linhas que passam por ali, intermunicipais e municipais, então isso favorece muito, porque o aluno desce do ponto de ônibus ali na frente da Igreja do Bonfim e não precisa nem atravessar a rua, ele já direto já está dentro da escola praticamente. Então esse é um ponto forte. E outro é que no Parque das Nações a gente andou observando que o público mais jovem é um público bem menor. Hoje, de uns 10 anos para cá, por exemplo, a gente percebe que alunos, né, em idade de escola, eles não são mais tão oriundos aqui do entorno do Parque das Nações. A gente tem uma população mais velha, mais idosa aqui no parque, pelo menos no referente à questão da demanda escolar. A minha relação com o Parque das Nações é uma relação antiga. Embora eu não seja oriunda, não tenha nascido aqui, eu tenho uma família por parte de mãe que toda cresceu e sempre trabalhou e morou por aqui. Então eu morava por muito tempo no Sapopemba, que é um bairro muito próximo daqui, por conta do trabalho do meu pai. Mas todo final de semana, quando eu fiquei adolescente, que a gente tinha balada dos anos 80, as matinês, né, as antigas matinês, eu vinha muito para Sunshine, que ficava aqui no Parque das Nações. Depois eu fui fazer faculdade, fui estudar o ensino médio, tudo foi para o lado de cá, para Santo André, Parque das Nações e em torno, Parque Novo Oratório, enfim. Então, assim, a minha relação é intimamente ligada com o Parque das Nações por conta disso. Bom, eu fiz faculdade na Fundação Santo André e quando eu passei no primeiro concurso público para professor, eu passei e aí a gente tinha que ingressar, né? E assim, eu estava recém-formada em letras na Fundação e tinha que escolher uma escola. Eu poderia escolher escola no estado de São Paulo inteiro. E aí a minha relação daqui com o parque falou mais alto. Aí eu fui procurar, eu comecei a fazer pesquisas nas escolas possíveis que tinham vaga para minha área, que era de língua portuguesa e inglês. E aí eu fui visitei o Oscavo, eu lembro de ter visitado a Damastor, são as escolas aqui próximas, né? E quando eu cheguei dentro do Inácio de Melo, ela tinha toda aquela característica de escola de interior, uma escola pequena, centralizada numa praça, ali junto da igreja. Não que eu tenha correlação direta com a questão da religião, mas era uma coisa assim, muito acolhedora. Eu gostei demais e por isso que eu escolhi. Aí quando eu ingresso ali, dali eu fui ficando e eu tô lá há 25 anos trabalhando no Inácio de Melo. Já entrei como professora, já fui coordenadora e hoje eu estou como diretora da escola. Eu percebo que nesse contínuo de trabalhar, né, de estar intimamente ligada aqui com o parque, a gente tem muito uma questão que chama atenção, que eu já falei aqui sobre a questão da população, uma população mais idosa, né, mais velha. E a gente vê que assim, casas daquele molde antigo, de cidade de interior, que ela tinha uma característica bem, não tão acentuada, mas ela tinha um quê de interiorana, aqui o bairro, mas agora ela já está, parece que modernizando nessa questão de ter mais prédios, menos casas, né, até as indústrias também acabaram se afastando bastante aqui de Santo André. Então a gente hoje tem uma população mais velha e a questão aí da infraestrutura do bairro é um bairro mais comercial e com bastantes prédios hoje em dia sendo construídos e se modernizando nesse sentido. Não que isso seja, o se modernizar nesse sentido seja bom, né? Mas é uma característica que eu percebo por todo esse percurso que tenho aqui de envolvimento com o bairro.
Sim, é uma percepção bacana que eu vejo assim também do bairro, que a gente ainda tem alguns pontos focais de comércios que são fortes aqui no bairro. Por exemplo, eu trabalho há 25 anos só nessa escola, na Escola Estadual Professor Inácio de Mello. Então eu preciso almoçar todo dia, porque eu fico aqui o dia inteiro, então eu preciso almoçar. Então eu almoço, por exemplo, num restaurante que é bem próximo daqui da escola, na Avenida Oratório, né? E ali tem, por exemplo, o restaurante Pinguim. Ali é um restaurante que começou, tinha 3 mesas, hoje é um de 2 andares, tem um deck já hoje, enfim. E a gente, por exemplo, lá da escola, come muito ali. Os bancos ali também é muito bem servido dessa questão, quando a gente precisa, não precisa ir até o centro da cidade, a gente é bem servido dessas questões aqui. Recentemente a escola começou com uma parceria também com um centro cultural importante que surgiu aqui também no entorno, muito pertinho da escola, um cine garagem, um cineclube garagem bem bacana, a Casa Âmbar de Cultura. A gente tem feito uma relação aí também de troca de atividades culturais muito bacana, já realizamos aqui na Casa Âmbar, bem pertinho aqui da escola, reuniões de planejamento da escola, de replanejamento. A gente já tem algumas atividades para trazer a molecada para assistir uma sessão de cinema com pipocas aqui. Então, assim, a característica do bairro muda, mas aquela essência das interligações, por termos proximidade com alguns pontos, isso eu acho que vem surgindo coisas mais interessantes. Um outro ponto, além, por exemplo, desse ponto cultural, a gente tem a proximidade com a Universidade Federal do ABC, que é um outro ponto que assim, a gente tem percebido nos tempos para cá, que os nossos alunos eles têm conseguido entrar numa faculdade federal, uma universidade federal. E além disso, a gente tem também uma relação bem bacana com a universidade. Outro ponto aí que é efervescente hoje em dia, de uns 5 anos para cá, a gente tem projetos em que beneficiam os alunos público-alvo da educação especial na nossa escola. A gente, não sei se todo mundo sabe, mas a Escola Estadual Professor Inácio de Mello, ela tem uma infraestrutura para atendimento de alunos com deficiência visual, cegos e de baixa visão. Então, ali é um ponto que, assim, tem muita referência de trabalho com inclusão por conta dessa sala de recursos que a gente tem na escola. Tem uma outra questão, outra atividade que a gente comenta que foi um grande marco também para a história da escola, aqui no bairro, que é a nossa feira de troca de livros. É uma feira que começou dentro das salas de aula, com livros paradidáticos que vinham do governo. A molecada jogava fora, porque não tinha incentivo, essa falta de estímulo literário, de leitura no nosso país, causa choque na gente, na repulsa que o jovem tem por livros. E por conta dessa ação de alunos jogarem livros fora, de receber, por exemplo, um Toda Mafalda, de capa dura, e deixar embaixo ali, do lado do lixo, porque não queria, porque a mãe ia reclamar, porque ia ocupar espaço em casa. Então, a partir dessa problemática que tivemos, a escola pensou num projeto para reverter essa questão e também desmistificar aquela coisa de que livro para jovem dentro da escola está atrelado somente a provas. Vamos ler o Dom Casmurro e responder 10 questões. A gente queria desconstruir isso, porque isso afastou até as nossas gerações mais antigas de gostar de ler. E aí, por conta disso, a gente teve uma movimentação de começar a fazer uma troca de livros. Então, ganhou um livro, não gostou do livro, não gostou da capa, tem direito. Mas a gente vai incentivar você a dar para alguém. Dá para alguém da escola, presenteia, você sabe que tem algum amigo que gosta, um tio que gosta. E aí, essa ação tomou uma proporção tão grande que os pais começaram a procurar a gente na secretaria, falei assim, fiquei sabendo que tem um livro X circulando, eu não posso comprar, parece que jogaram. E a gente começou a abrir essa feira, essa ação cultural da escola para a comunidade. E foi um sucesso, porque aí a partir daí a gente abriu. Por muito tempo a escola pública ficou meio restrita dessa questão de abrir para a comunidade. Porque o entorno sempre tem, né, os de má fé que entram para bagunçar, para
para causar, para fazer alguma questão de depredação com o patrimônio público. Então, sempre houve uma restrição de abrir para a comunidade. E a gente abriu, escancarou a porta da escola e desde então, já faz 10 anos, a gente realizou a nona neste ano, agora em 5 de setembro. A gente parou só 2 anos por conta da pandemia, mas tem sido um sucesso a cada ano. E assim, aí... Quando no começo a gente procurava personagens mais fortes de literatura ou das artes em geral para vir, hoje nós é que somos procurados por muitos artistas, escritores. Eu tenho um livro, eu vou lançar um livro, posso lá divulgar na feira de vocês? Eu tenho uma contação de histórias que fez um sucesso, não sei onde. A gente pode fazer uma parceria e trazer isso e vem crescendo cada ano mais. Percebendo o bairro, né, nesse processo todo aí de 20 e poucos anos que eu estou aqui, eu acredito que mais pontos culturais, como eu citei da Casa Âmbar de Cultura, um ponto cultural para disseminar mais ações culturais, acho que é uma coisa que falta mais no bairro, né, para aproximar a cultura em geral para o público, né, a gente ainda fica muito dependente de cinema dentro de shopping, a gente não tem outras alternativas, o teatro ainda tem assim uma rotatividade muito fraca o teatro municipal, que eu digo, aquele que está lá no centro de Santo André. Então a gente precisava de ter mais movimentos culturais, essa é a minha percepção em relação ao bairro, ter mais questões culturais presentes no bairro. Agradeço a oportunidade de vir aqui, embora não seja uma pessoa oriunda que nasceu, que tem essa ligação íntima com o bairro, mas eu sou eternamente grata ao bairro, porque foi um bairro que me acolheu e que eu adotei como meu, por conta de toda a relação que eu tenho de trabalho e de relações pessoais que eu tenho com o bairro. Agradeço e espero ter contribuído um pouquinho com a história do nosso bairro.